noite a todos, sejam muito bem-vindos. Cá estamos a RUM e a Braga 27 juntas para mais uma temporada de boas conversas. Saltamos do estúdio para o pequeno auditório do Teatro Circo, que gentilmente acolheu esta iniciativa. Desta vez, as conversas irão para o ar todas as quintas-feiras do mês, para ouvir na RUM às 6 da tarde, e no dia a seguir partilharemos o vídeo no Facebook da RUM e também nas redes da Braga 27. Ora, se no ano passado nós tentamos responder a perguntas como és livre ou é o amor que nos salva, desta vez nós vamos desbravar, ou vamos tentar desbravar, o setor cultural e criativo da cidade, enquanto refletimos sobre o conceito da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura, o tempo de contemplação. Ora, connosco teremos artistas, curadores, técnicos, diretores, produtores, gestores. Entre contemplação e ação, nestas conversas que se chamam Falar Fazendo, desafiamos um dos convidados a criar em tempo real. Já vamos saber mais disso. Comigo, como sempre, temos a Vanessa Batista. Vanessa. Olá a todos e a todas e vamos então conhecer os convidados, a convidada e o convidado desta primeira conversa no âmbito então do Falar Fazendo. Vamos começar pela Helena Mendes Pereira, é diretora-geral e curadora da Zet Gallery e também diretora artística da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Além disso, é também professora convidada no Instituto de Línguas e Ciências Humanas e na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. Muito obrigada por estar aqui. Também Sebastião Peixoto foi o ilustrador que desafiamos para esta primeira conversa do Falar Fazendo. É natural de Braga, é licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto. Em 2017 venceu um Gold Award na The Seoul Illustration Fair. De frisar que é um artista apoiado também pela Zet Gallery. Muito obrigada também pela presença. Apresentações feitas, está então lançado o desafio ao Sebastião para começar a sua criação e por isso também gostava de começar esta conversa pela Helena. Acredito que apesar desta profissão de curadora ser muito conhecida, há ainda muita gente que não sabe exatamente do que é que estamos a falar. Como é que a Helena descreve esta atividade? A descrição, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje, estar aqui ao lado do Sebastião, a vê-lo criar. De facto, a curadoria e a essência da curadoria, a sua definição, é um dos desafios que eu trago para a minha carreira, não é? A minha tese de doutoramento foi sobre isso, sobre essa definição, e é de facto uma disciplina complexa, porque a curadoria, enquanto disciplina, ela vai surgir nas vanguardas dos anos 60 e 70, acompanhando também aquilo que é o desbravar de caminhos que a produção artística contemporânea adotou, questionando todos os meios e suportes e abrindo-nos esta possibilidade de liberdade e deste tudo é possível em termos de criação artística contemporânea. E, portanto, a curadoria começa por surgir como uma ideia de criar uma ligação, criar um conceito entre partes dispersas, entre artistas que já não cabem em gavetas, nas tais gavetas dos movimentos artísticos. Cada artista passa a definir-se como uma mitologia individual, como dizia Harald Sisman, que é o pai da curadoria, ou considerado o pai da curadoria. Portanto, a prática artística assume cada vez mais uma ideia autoral, ainda que existam pequenos movimentos, pequenos nichos, pequenos grupos. E, portanto, a curadoria vai procurar ligar isso através do texto e através de um dispositivo comunicacional, que é a exposição. Hoje é uma disciplina muito mais complexa, porque o curador hoje suplantou a própria função do crítico, porque é de facto uma figura que dentro daquilo que é o contexto do sistema da arte é uma figura em ascensão e que determina critérios e contextos de apresentação, que define propostas, que legitima criadores e, portanto, hoje o curador é um definidor de um programa artístico, não sendo e nunca devendo reger, e essa é uma ideia importante, a sua prática por aquilo que são questões comerciais. Ainda que a curadoria seja uma disciplina que marca aquilo que comercialmente pode ter mais ou menos impacto, nós não devemos pautar a nossa atividade por aquilo que se vende ou não, aquilo que é comercialmente aceito ou não. Ela é uma prática intelectual, é uma atividade autoral e, portanto, deve ser regida com o coração e, portanto, com o instinto. E um dos desafios da curadoria é precisamente não apenas trabalhar com artistas que já são conhecidos ou que são consagrados, mas há um trabalho de sapa, um trabalho de bastidor que se deve fazer, de nós procurarmos identificar coisas que estão a surgir, pessoas que estão a aparecer, etc. E, portanto, a curadoria também só será uma prática
autoral e a tal metodologia individual quando cada curador quiser ser igual a si próprio e não igual ao parceiro do lado, ou seja, quando cada curador, como imagem de uma instituição, definir para essa instituição uma imagem que é marcada por criadores, por práticas, por formas de fazer. Eu gosto de curadoria política, gosto da curadoria ação, e não tendo todos necessariamente que andarmos atrás dos mesmos artistas e das mesmas práticas. Portanto, a curadoria é essa disciplina que procura definir um programa, escolher artistas, criar um conceito e, sobretudo, ela é a estratégia de comunicação entre aquilo que é a prática artística e os públicos. A arte não tem que ser comunicação, ainda que tenha que ser comunicante, mas a obra de arte não tem que ser instrumentalizada, não tem que ter uma mensagem, ela pode ser aberta, não tem que ser comunicação, acho que isso é uma prática errada, deve ser comunicante, a curadoria é comunicação. E onde é que entra aqui também a museologia? Qual é a relação entre o papel do curador e a museologia? A museologia é uma disciplina já muito mais estudada, até porque os museus são estruturas que surgem no final do século XVIII e depois mais no século XIX, são consequentes também da Revolução Francesa e do nascer desta nova ideia, de Ocidente, e o museólogo é alguém que pensa a instituição museu e que pensa numa prática mais alargada. Há muitos museólogos que transitaram, como foi no meu caso, da museologia mais tradicional. Dentro da museologia nós podemos ter as áreas da gestão, nós podemos ter as áreas da conservação preventiva, podemos ter várias áreas dentro daquilo que é a organização museu, ok? E há muitos que transitam para a prática curatorial, que é uma prática mais autoral, enquanto que a prática museológica é uma prática mais vinculada àquilo que são as práticas dos museus e as práticas das coleções. Os museus partem de coleções ou de construção de coleções e o curador pode partir de outros pressupostos. Então, essa transição acontece. A museologia, o ICOM, que é uma instituição internacional que gera os museus e que surge com a Unesco, no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, os primeiros estudos de património, de museus, etc., o Museu Imaginário do André Malraux, já preconizam esta ideia do museu, como o museu é a grande estrutura de toda a nossa construção pós-moderna e, para mim, é a instituição do futuro. Eu acredito que os museus podem mudar o mundo e que são agentes de mudança. Agora, os museus já não podem ser só feitos de museólogos, ainda que também tenham que ter os seus museólogos mais vinculados às práticas tradicionais dos museus e das estruturas, mas depois a curadoria vai dar a tal dimensão autoral àquilo que acontece dentro de uma estrutura de criação e programação artística. É nisso que tu te inseres, ou que gostas de... Sim, eu também gosto da parte de gestão e da parte da museologia mais tradicional, mas eu gosto sobretudo de pensar programação, de criar programação, de descobrir artistas. Eu gosto de imaginar... O Siesmann é uma personalidade muito interessante, um suíço, nasceu nos anos 30, morreu há uns 10 anos, e ele estudou muitas coisas, estudou História da Arte, Sociologia, Filosofia, não acabou nenhum curso, estudou em vários sítios, depois fez teatro, e depois queria ser pintor, mas depois começou a ver as pessoas de pintura e percebeu que se calhar não ia ter tanto talento como aquilo que ele via nas outras pessoas, então acaba por descobrir a curadoria. E ele descobre que a curadoria é uma coisa próxima, já que estamos aqui em cima do palco, daquilo que é pensar um espetáculo, mas não tendo que estar sempre em cena. E é um bocado isso, eu gosto de imaginar o espaço, sobretudo gosto de fazer programação, gosto de fazer acontecer. É isso que me dá verdadeiramente prazer, não só transformar o espaço da galeria, o espaço do museu, o espaço da exposição, mas depois pensar no que acontece paralelamente, de que forma é que nós criamos significados, que nós vinculamos sentidos às coisas, que nós passamos mensagens aos públicos, desafiamos. Esse eu acho que é o trabalho, hoje em dia, sem dúvida, da curadoria, que já passou de ser um trabalho só de espaço. Uhum. Eu saltava ali para o Sebastião. Continua. Eu vou espreitando por aqui, se calhar daqui a um bocadinho vou ir ter contigo. Em primeiro lugar, Sebastião, o que é que tu estás a fazer? Se tens alguma coisa planeada? Minimamente. Minimamente? Minimamente planeada. Que materiais é que vais usar hoje? Eu estou a usar uma barra simples de carvão, que eu gosto muito de trabalhar com isto, porque eu passo a vida a fazer pintura digital. Sentado em frente ao computador e adoro quando tenho a oportunidade quando sujas de os brincar dedos com estas coisas, prefiro trabalhar com isto. É muito suave, dá para brincar com os dedos, fazer sombras, sujar, ter acidentes e coisas assim que o digital geralmente não tem essa mais profundidade também. Essa hipótese.
Olha, então eu pedia-te para nos desenhares, ainda que muito brevemente, o teu percurso e talvez começando pela razão pela qual tu escolheste o desenho e a pintura e a ilustração. Isto foi assim. Eu, pronto, sempre gostei de desenhar, desde há muito tempo, não é? E eu nunca quis ser desenhador, nunca pensei no 7º, 8º ano, sempre quis geografia, adorava tudo que fosse sobre meteorologia. Meteorologia? O tempo, engraçado. Há pouco estávamos a falar. Era uma coisa fascinante mesmo. Via sempre pronto, a previsão que dava, era sempre pessoal técnicos, não é? Especializados mesmo do Instituto de Meteorologia que vinham dar, aquilo era muito, muito educativo. E sempre, o meu sonho na altura era um aparelho que dava para apanhar as nuvens. Dava para ver a imagem de satélite, naquela altura era uma coisa muito rara. Hoje em dia é só meter no site e temos acesso. Mas arranjei o esquema elétrico, as peças, o meu primo sabia soldar e mexer nas coisas, ainda tentámos, mas não consegui apanhar as nuvens. Muita pena minha. E depois onde é que entraste? E tinha mesmo paixão, usava um termómetro, media a temperatura, apontava naquele papel milimétrico e tudo, e depois evaporou-se isso. E acho que ficou sempre, por exemplo, na pintura, houve uma fase assim na adolescência e tudo, gostavam muito dos impressionistas e tem a ver precisamente com isso, com essa ideia da meteorologia, não é? Da transição, do tempo, das nuvens, que é uma coisa assim muito efêmera e sempre... Das estações, das Sim, cores que vão mudando. tudo. A paixão a imagem também tem a ver com a meteorologia, muito. E nessa altura foi que me levou assim a interessar por pintar. Depois, pronto, as coisas foram evoluindo. No 9º ano fui para Artes. Foste estudar para o Porto depois? Depois a seguir fui para Belas Artes, no Porto. Também tive assim um curso um bocado atribulado. Aquilo eram 5 anos, eu fiz 2, desisti. Depois, passados uns anos, é que voltei para acabar. Pois, mas tu és, desculpa interromper, tu és aqui de Braga, mas sentiste mesmo a necessidade de ir para o Porto? Belas Artes era lá, não? Sou de Braga, pois aqui é sempre um problema desta cidade, foi sempre não ter escolas artísticas. Sempre achei que se houvesse qualquer coisa, como há em Guimarães, como há em Barcelos, como há em Famalicão, a cidade era muito melhor em termos artísticos, pelo menos de artistas, exposições, ilustração, de qualquer coisa. De certeza que era mais rica. Mas, bom, depois fui para Belas Artes, no fim, acaba aquilo também, sinceramente, não sei o que é que vou fazer com isto. Fazia a mesma ideia. Nuvens. E pronto, o que ocorre a toda a gente que não se acha assim que tenha muito talento, nem vocação para aquilo, para a pintura, é dar aulas. E fui dar aulas de educação visual para cerca de 4 anos ou 5. E houve uma altura que a minha companheira, na época, era professora do 1º ciclo e trazia muitos livros para casa. Quer dizer, eu já tinha feito coisas antes, de exposições e tudo, já tinha feito na Velha Branca, no Museu de Dom Diego de Sousa, na Torre de Homenagem, no Fórum, ainda tinha para 15 anos ou 16, já fazia exposições de desenho. Mas pronto, a partir do momento que vi os livros, comecei a interessar e a achar que era capaz de fazer esse trabalho. Comecei a fazer um blogzinho, comecei a fazer desenhos nos meus tempos livres e enviei e-mails spam de editoras, pedi para marcar entrevistas, fui a 1 ou 2, mas levei sempre negas. Não tinha nada publicado, era a primeira pergunta que eles faziam é se já tinha publicado alguma coisa. E pronto, já vai começar tudo outra vez. E a determinada altura, uma editora que nem era comum fazerem a publicação de livros assim infanto-juvenis de Coimbra, Ângelos Novos, que já não existe, viu os desenhos no blog e convidou-me para ilustrar 2 livrinhos pequeninos, que era o Chapéu Telepático e o Avião Saltitão, das histórias engraçadas. E a partir daí, alguém viu no Planeta Júnior, viram a Maria Inês de Almeida, viu um livro, pediu-me um. Depois outra viu outro, pediu outro. Nunca mais. Há 13 anos que só trabalho como ilustrador. De livros e não só, faço às vezes para jornais, para revistas, para CDs, para todo tipo de suportes, não é? Que tenha
ilustração. E agora, falando só um pouquinho do teu processo criativo, bom, existem 4 pilares sobre os quais a nossa candidatura assenta. 4 templos. O templo da empatia. Elas escreveram isto muito bem. Os artistas tornam-se mediadores do envolvimento comunitário e a empatia define o tom, então, deste encontro. Basicamente, promove, apela à proximidade e à integração. Depois, um templo de deambulação, onde nós nos reconectamos com o corpo, com a mente, com a cidade, com a natureza. E depois, um templo de despertar, um espaço, um lugar imaginário de pausa, reflexão, debate junto a artistas, investigadores, pensadores, cidadãos. E na fase final, um templo de criação. Portanto, destes templos, empatia, deambulação, despertar, criação, fala-nos do teu processo criativo, se há algum espaço neste lugar onde tu te sentes mais confortável para engatar na formulação das ideias, da inspiração, onde é que... Fala-me do teu processo criativo. Achei um bocado difícil de falar. Eu geralmente gosto de fazer. E não penso muito, não penso muito sinceramente nas coisas que faço. Okay. Não tento sistematizar, nem tento perceber muito bem, porque às vezes isso é um problema. Porque a maior parte das vezes, quando começo a pensar muito no que é que estou a fazer, quando vou fazer já soa-me artificial. Já começo a saber, a usar, não é? A perceber como é que eu faço e depois começo a repetir as mesmas coisas sempre, constantemente, e às vezes prefiro não saber É uma coisa, perdido. Tens o pulso livre, o pensamento livre e é o... É tentar, porque não é fácil, não é? Mas em que é que te inspiras? Arranja muitos esquemas. Não sei, eu acho que depende muito do trabalho que estou a fazer. Porque eu, por exemplo, se estiver a fazer um livro, tenho que, naturalmente, basear-me no texto, não é? Tenho que estar preso àquilo. E como a Helena estava a falar, aquilo é mesmo comunicação. E tenho mesmo que entender bem o texto e tentar passar o melhor possível as imagens, não é? Passar a história através das imagens da melhor forma. Agora, eu me sinto mais à vontade quando estou a fazer coisas sem esse compromisso. Okay. De ter que obedecer a um texto, de fazer as coisas começarem espontaneamente. Não há limites. No fundo é isso. E a Helena, que pilar, templo, com qual é que te identificas mais? Este deambulação, empatia, o despertar, a criação? Eu gosto muito de um verso do Carlos Drummond de Andrade, que é mais complexo, mas que a dada altura ele diz aquele negócio de contemplação da nuvem. E por isso eu gostei muito da contempla-ação. Porque e tem a ver com esta ideia de tempo, e eu acho que é um dos desafios que nós temos em programação cultural, em programação artística, permitir que a programação artística potencie simultaneamente esse tempo de parar. Não é? Uma vez numa conversa, eu acho que com o Rui Madeira, não tenho a certeza, mas quase, falávamos disso, não é? Para mim, assistir a um espetáculo de teatro, estar numa exposição, é o meu ritual, é a minha missa, se quisermos, é o momento que eu escolho para... sem ser uma coisa feita por mim, não é uma coisa de outros, é um momento que eu escolho para fazer essa paragem. Portanto, eu gosto muito do tempo da deambulação, acho que todos os tempos fazem parte, mas eu acho que a programação cultural simultânea, ela tem que ser uma forma, sem dúvida, de educação, de entretenimento, de experienciar, mas tem que ter esta dimensão também de nos permitir sair do nosso tempo da confusão. O tempo é aquela coisa que é altamente democrática, é igual para todos, ninguém consegue comprar, ninguém consegue ter mais, é igual para toda a gente e é o nosso desafio, portanto, é a nossa desculpa, eu não tenho tempo. E é a nossa prisão e é a nossa liberdade, é ter tempo, não ter tempo, como é que gerimos o tempo, como é que fazemos o tempo crescer. E, portanto, eu gosto dessa ideia, desse princípio de alguém, ao entrar numa experiência
que nós pensamos em termos de programação, que nós pensamos com os criadores sempre, não há programação artística sem criação, o tempo da criação é essencial e os territórios têm que ser territórios criativos e têm que ser territórios que fomentam a criação artística, não podem ser só territórios que encomendam criação, tem que ser que encomendam já feita, não é? Tem que ser onde ela acontece, tem que ser territórios que inspiram a criação. Eu gosto dessa ideia da deambulação, da contemplação, dessa ideia de aquele tempo em que tu vais e sais do teu tempo, é como um ritual, como uma religião, e tu escolhes estar ali a mergulhar naquela perspectiva, a penetrar naquela obra de arte, naquela criação, naquela visão do outro e sair de ti. Há 2 momentos na minha vida em que eu, em absoluto, não uso o meu telemóvel, ou 3, se quisermos, para não dizer o quarto que é feio. Um é quando estou a dormir, evidentemente, outro é quando estou a praticar desporto, em que absolutamente não uso nada, e o outro é quando eu vou assistir a um espetáculo, quando eu vou ao cinema, quando a partir do momento que eu entro no museu, ou que eu entro numa exposição. Eu desliguei, tenho que estar completamente centrada, concentrada naquela ação. E, portanto, aquele tempo é o meu tempo de aprendizagem, é o meu tempo de recolha, e eu gosto disso, e gosto desta ideia. Uma das coisas que eu refleti muito durante a pandemia foi, de repente, não acontece nada nas nossas cidades e nós temos hipótese de olhar à volta. Nós estávamos numa tendência, e espero que não voltemos para lá, da hiperprodutividade, tem que estar sempre coisas a acontecer, tem que haver sempre... E não era só, não estamos a falar só do nosso território, estamos a falar de todos os territórios, tem que haver sempre uma tenda, sempre um palco, não respiramos. Este fim de semana o que é? Há 10 coisas, para onde é que queres ir? E nós temos que parar, nós temos que selecionar, temos que programar menos, programar melhor e, sobretudo, dar às pessoas esse espaço de olhar, de pensar, de se nutrirem com aquilo. Acho que essa é uma aprendizagem que nós temos que fazer com a pandemia, que nós temos que dar espaços de respiração, porque a vida que nós vivemos é absolutamente irrespirável. Por mais que nós sejamos felizes, e eu sou muito feliz a fazer aquilo que eu faço e adoro a minha vida, mas é irrespirável. Há momentos em que é irrespirável, em que parece uma central telefónica todo o dia, atende um, atende outro, responde um e-mail, agora fala e temos que... Ok, está, mas depois há um momento em que nós temos que fazer esse... E a programação artística e a programação cultural, etc., tem que ser esse tempo, tem que criar essa empatia e tem que ser esse tempo em que nós fazemos aquele negócio de contemplação da nuvem, pegando aqui nas nuvens do Sebastião, que nós estou só a olhar, estou só a olhar. Uma dolce farniente. E pegando nesse ar irrespirável, vamos pensar um bocadinho, dirigir esta pergunta aos dois, vamos pensar um bocadinho Braga. Como é que vocês caracterizam esta cidade? Qual é o seu perfil cultural e porquê é que escolhem viver e trabalhar nesta cidade? Eu sei que, Helena, tu não és de Braga. Era interessante saber a ideia que tu tinhas de Braga antes de vir para cá e a que tens agora. Portanto, traçem-nos um bocadinho o vosso percurso aqui nesta cidade. Como é que a caracterizam? Bom, eu na realidade tenho muita dificuldade em saber de onde sou. Eu sou transmontana, sou doriense, foi lá que eu nasci, morei uma parte muito considerável da minha vida no Porto, mas já morei em muitos outros sítios, já trabalhei em muitos outros lugares e comecei a fazer coisas em Braga em 2009. Na altura tive um projeto de galeria com uma outra empresa, comecei a dar umas formações com a Tecninho e comecei um bocadinho a perceber a cidade e a sentir a cidade, que me parecia uma cidade, na altura, com pouco ritmo, com pouca sensibilidade, com tecido empresarial muito bruto, pouco sensível a estas questões, comparando com o tecido empresarial que eu conheci depois. Eu sei que isto é muito polémico, mas o tecido empresarial do Cabo é profundamente diferente do tecido empresarial do Ave. Tem características diferentes que têm a ver com razões históricas que vêm do século XIX, não vale a pena irmos por aí, mas são razões históricas da gênese dos territórios. Que poderíamos explicar e, felizmente, isso se começa a dissipar e a ser diferente. Portanto, eu sentia isso da cidade, não é? Vim cá na faculdade muitas vezes a fazer visitas, aqui há muito património de referência em Braga, mas sem nenhum complexo, não tenho um complexo com nenhum território. Quando eu não escolhi Braga, na realidade, talvez tenha sido a Braga que me escolheu, ou que aconteceu, não é? Eu abri uma vaga e eu candidatei-me,
É uma história engraçada, eu posso contar essa história engraçada. Eu não sou uma pessoa com crença religiosa, mas tenho alguma espiritualidade e tenho uma educação católica, não é como toda a gente. Mas não tenho nenhuma... Gosto muito de estudar a história das religiões, mas não há nada assim que me cative. Então, quando eu trabalhava num outro projeto antes no Porto, e eu demiti-me, e então, mas depois consegui que me dessem os papéis, não sei o quê e tal, eu demiti no dia 30 de dezembro, e então eu tinha até ao dia 8, que era um domingo de janeiro, para meter os papéis para o subsídio de desemprego. Então o último dia útil era o dia 6 de janeiro, que era sexta. E então, no dia que eu estava nos recursos humanos, eu recebo uma mensagem daqui, a candidatura tinha feito em setembro, a dizer que havia uma entrevista. E eu, ok, isto vai correr bem, isto já tenho aqui uma entrevista, isto vai acontecer qualquer coisa. E então, nesse dia de manhã, no dia 6, eu tinha aqui a entrevista às 3 da tarde, coisa assim, e de manhã era o último dia para meter então os tais papéis para o subsídio de desemprego, coisa que eu nunca tive. E eu fui lá e tive lá uma manhã infernal. E depois, quando chegou a minha vez, finalmente, a senhora diz-me, não tenho direito a nada, porque tenho uma empresa em seu nome, tive uma produtora de música, trabalhei com música jazz, e aquilo estava aberto, apesar de não ter atividade. Não tenho direito a nada, tenho uma empresa em seu nome. E eu, ai, meu Deus do céu, o que é que eu fiz à minha vida? O mundo vai acabar. Então, depois, ok, mas hoje vou para Braga e vai correr tudo bem. Então, venho para Braga, a reunião era na sede do grupo TST, e eu recebo um telefonema a dizer que a entrevista era às 7 da tarde. Disse, ninguém contrata ninguém às 7 da tarde. Isto vai ser um horror, ainda vão cancelar. E eu já estava em Braga. Então, vim para a Avenida da Liberdade e para a Avenida Central. E comecei a andar à volta. Eu conhecia a Avenida Central, tinha tido lá a tal galeria em 2009. E disse, tenho que fazer qualquer coisa. E é isso que a cidade, isso para falar do que é que a cidade tem. A cidade tem uma energia. Tem que fazer qualquer coisa. O que é que eu posso fazer para fazer aqui, para apelar? Então entrei na Igreja dos Congregados, que eu conhecia, porque eu tinha dado lá umas aulas na técnica ao lado. Entrei e eu pensei, o que é que eu posso aqui prometer que seja assim uma coisa fazível? Eu tinha um amigo, e tenho, que ia todos os anos a São Bento a porta aberta a pé. E eu disse, já sei, eu vou prometer que se isto correr bem, eu vou todos os anos a São Bento a porta aberta a pé. E eu pensei, Fátima é muito longe. Santiago, não sei se me apetece. Entretanto, já fui a Santiago. Fátima, uma seca, uma semana inteira, é só estrada. Vou a São Bento. E entrei e disse, olhei lá para o santo e disse, se isto correr bem, eu vou todos os anos a São Bento a porta aberta a pé. Porque a cidade tem uma coisa. A cidade tem uma energia. Pronto, e depois correu tudo bem, comecei a trabalhar na segunda-feira seguinte e foi exatamente por causa desse teu eu gesto. vou todos os anos. E já agora vais todos os anos? Todos os anos vou. Ano passado fui sozinha, não tive quórum para ir comigo, eu fui sozinha, daqui de Braga, da minha casa, fui sozinha. Eu cumpro, não vale a pena. É o chamado não vale a pena meter-nos com Está a correr bem, vamos continuar. E, portanto, o que é que eu acho que a cidade tem? Acho que a cidade tem uma energia que lhe é dada por todo o património, por toda a sua envolvência. E acho que a cidade, nestes últimos 12 anos, 13 anos, fez uma evolução muito positiva, há muito mais dinâmica, há mais coisas a acontecer, surgiram novos festivais, novos eventos. É uma cidade muito jovem, isso sente-se em comparação com outras cidades do país, isso sente-se. Quando vamos a um espetáculo, vamos a qualquer lado, quando vamos a um espetáculo no Porto, é uma população muito mais envelhecida, 50, 60, um público mais antigo. Quando vais ver um espetáculo aqui, tu sentes que o público é jovem? Sinto que é 30, 40, 50, mais novo. Este é jovem, não é? Sim, ok. Acho que Porto, Lisboa tem, apesar de tudo, uma população de consumo cultural mais tradicional. Acho que aqui há uma nova energia, aqui como em Guimarães. Também acho que é uma cidade muito, muito jovem e acho que também contagiou positivamente este fenómeno. Há mais coisas a acontecer. Acho que a cidade precisa de mais estruturas, precisa de selecionar ainda melhor e de refinar ainda mais aquilo que programa, na minha opinião. Com todo o respeito por todas as coisas de âmbito mais popular, mas elas também precisam de ser marcas e de ser definidas. O que é que acontece? E, portanto, eu acho que a cidade tem essa... Não é uma cidade fora do centro histórico bonita, é uma cidade que se nota que cresceu, não é? Quer dizer, agora vamos construir aqui, bumba! Agora ali, portanto, não é uma cidade agradável, precisa de muito de espaços verdes e de espaços de respiração. Braga é uma cidade com poucos espaços de respiração, com poucos parques, etc. E esse trabalho tem que ser feito. Para permitir mais deambulação. Para permitir mais deambulação. Mas acho que é uma cidade que em 12 anos, em 13 anos, desde que eu tenho sentido que se está a tornar mais cosmopolita e, sobretudo, como é uma cidade industrial, como é que está numa região industrial e que cria emprego, para mim a ideia é mais maravilhosa. Daquilo que eu sinto desde que cheguei cá para trabalhar em janeiro de 2017. Está-se a tornar verdadeiramente multicultural. A andarmos nas ruas e ouvirmos
várias línguas, vários idiomas, vimos brasileiros, gente de todo lado. Eu acho que isso é uma coisa que dá uma vida aos lugares e abre as cabeças, porque uma coisa que eu sentia, uma das primeiras exposições que eu fiz na Zet Gallery tinha a ver com o corpo. Eu tinha na entrada umas pinturas de um artista grego de nus integrais, e eu tive tivemos algumas situações na altura, daquilo provocar ainda algum choque. Aquele nu ali numa pintura. Pois, estamos a falar de uma população muito conservadora. Muito conservadora. Sendo que o E não nu é achas coisa... que Braga ainda tem uma veia bastante Talvez, mas conservadora? o nu é a coisa mais antiga da história da arte. Verdade. Pois, mas... Portanto, na história da arte, o nu, quer dizer, as primeiras esculturas e problema. tudo Claro que eram sim. nuas, não eram vestidas, não é? E, portanto, eu não sei se isso é conservadorismo ou uma coisa nova. Acho que a cidade tem ainda um conservadorismo muito latente nos comportamentos e nos costumes, é uma cidade de famílias, mas precisa de se abrir. E ela só se vai abrir por duas vias, multiculturalidade e programação artística e cultural de ruptura e que promova pensamento e coisas novas. Vamos interromper ali o Sebastião, Sebastião, se calhar. És aqui de Braga, fala-nos da tua experiência aqui nesta cidade e também, quem sabe, se é que as tens, as dificuldades em criar, em mostrar trabalho, e daí podes fazer, se calhar, uma ponte com a Zet, a importância que a Zet, sei que estás ligada à Zet Gallery. Sim, mas eu por acaso tive a sorte de ter muitos... Eu fui conhecendo muita gente através da internet e nestes contactos com ilustração, com eventos, desde São João da Madeira, do Encontro Internacional de Ilustração que eles fazem lá, da Festa da Ilustração de Setúbal, do Clube de Criativos de Portugal, também organizavam, o Jorge Silva organizava todos os anos uma seleção de ilustradores para participar lá. E tive sempre a sorte de ter esses convites para participar nesses eventos, porque nunca senti muita falta aqui de Braga. E também, sinceramente, nunca tivesse muita vontade Sentes de que os teus pares sentem alguma dificuldade na criação, seja para criar ou para mostrar trabalho? Para chegar às pessoas? Pronto, eu às vezes tenho dificuldade em falar, não sei o que é que estou a falar, porque se for de ilustração, aqui não é muito comum aparecer exposições de ilustração. Tirando no Braga em Risco, não é? Que agora há já, não sei se é a terceira sessão que vai haver este ano, em novembro. Tirando esse evento, há uns anos atrás não havia nada, praticamente nada aqui, não é? Mas pronto, é que eu digo que tenho a sorte de ter sido convidado, já fui convidado 3 vezes para a Seul, para a feira de ilustração que eles fazem lá. Tem um curador que é o Insuli, que é um ilustrador também, e acaba por convidar ilustradores de todo o mundo e fazemos uma grande exposição lá. E este ano também fizeram uma Bienal nova, noutra cidade, e também nos convidaram para participar. Por isso as coisas vão aparecendo sempre em muitos sítios. Também tive a sorte de este ano ter concorrido para Outras Vezes 3, que é uma revista de Nova Iorque de ilustração, e eles, sem eu saber, já tinha sido escolhido para o diretório das imagens. Fazem uma espécie de catálogo para darem a diretores artísticos de revistas, jornais dos Estados Unidos, 6.000 diretores artísticos, e mandam para todo lado. E no outro dia, por surpresa, nem sequer avisaram, tinha uma exposição na China dos vencedores do ano passado. Tinha lá tudo montado, mas eu nem sabia, até deviam ter avisado, claro, mas enfim. Queres só falar mas um é bocadinho? sempre giro isso acontecer, depois aparecem coisas que uma pessoa nem conta. Nem contavas. E como é que surgiu então esta ligação com a Zet e com a Helena? E o Zet foi uma vez por curiosidade, não é? Que eu conheci a galeria e decidi lá meter alguns trabalhos, só naquela para experimentar, para ver como é que era. Só que, pronto, e ficou por aí. Também não fiz, não me esforcei mais para... nem tentei, não é? Mas se calhar agora é uma boa oportunidade para depois... Eu lembro da Helena, conheci assim em 5 minutos, porque eu só deixei os trabalhos e fugi logo, e não tive... Eles queriam mostrar até o espaço e a galeria, que fui-me embora. Mas podia ter surgido logo ali uma oportunidade para fazer outras coisas, não é? E como é que foi, no fundo, também conhecer o Sebastião? Helena, o que é que despertou no trabalho dele também?
A Zet Gallery, no início, quando surge o projeto, quando nasce no seio do Grupo TST em 2014, a ideia inicial era ser fundamentalmente uma plataforma de venda online de obras de arte, representando artistas diversificados. O conceito foi evoluindo, entretanto sempre acompanhado, então desde 2017, por programação regular na galeria, em que nós misturamos desde exposições individuais de artistas com coletivas a partir de temas de propostas mais politizadas ou poetizadas. E, portanto, o Sebastião Peixoto surge como um desses artistas que nós representamos enquanto plataforma. Em termos de projetos concretos, porque a Zet Gallery hoje é muito mais que uma galeria, é quase uma produtora, nós trabalhamos com quase 30 municípios, em projetos de espaço público, em projetos de produção de conteúdos, em criação de festivais, de eventos, etc. Nós crescemos muito a esse nível, não somos apenas um espaço com programação, e de facto a ilustração não é uma área que nós tínhamos trabalhado muito nos últimos anos, não obstante a nossa imensa relação aos livros. O que pode mudar, até porque nós, no contexto da pandemia, uma das áreas que começamos precisamente a trabalhar, além dos catálogos que sempre fizemos desde que eu vim para cá, começamos a trabalhar mais a curadoria editorial e a ideia do livro, e poderão existir alguns projetos em calha ligados à ilustração, etc. Portanto, poderá surgir isto. O Sebastião Peixoto está identificado por nós, inventariado por nós como dentro daquilo que é o tecido criativo local. Nós temos feito sempre esse exercício, que é nos nossos projetos trabalhar diferentes geografias, com artistas de todo o país, evitar o centralismo de Lisboa e Porto, e também valorizar o tecido criativo local. Portanto, temos sempre integrado nas nossas exposições artistas que estão identificados como artistas do território, provenientes do território, porque os artistas são do mundo, só têm um sítio onde nasceram ou onde moram. E, portanto, o Sebastião Peixoto, é porque também nós acolhemos a última edição do Braga em Risco, acolhemos numa visita, não em atividades concretas. Portanto, essas pontes vão surgir, e o Sebastião Peixoto é um ilustrador conhecido e reconhecido, que nos está na mira, e é um dos motivos que nos fazem acreditar que este tecido criativo bracarense vai continuar a crescer, vai continuar a expandir, e nós estamos cá para também ser o seu espelho. E tentar diluir também aqui algumas dificuldades que possam existir para os artistas, porque sabemos que elas são muitas, infelizmente. Mas se calhar passávamos para a parte dos contributos, não é? Sim, vocês trouxeram os dois objetos. Helena, começava por ti e por este objeto antiquíssimo. Eu pedia-te, em primeiro lugar, para fazeres o exercício de descreveres este objeto para os nossos caríssimos ouvintes. Isto trata-se de um telefone antigo, daqueles telefones que têm uma zona para falar, outra para ouvir. Se lembrarem de um daqueles filmes preto e branco, não me estou a lembrar do nome do filme, se é o Costa do Castelo. Dona Rosa, sua filha está ligando do Brasil. Era esse é o Pátio das Cantigas. Ou isso. É um telefone desse género. Já tem aqui em termos de fios e números, tem aqui um pequeno upgrade porque ele funciona. O senhor da nós não conseguiu ligá-lo, mas haverá quem consiga. Deixas o apelo. E este telefone tem uma história particular. Eu trouxe-o por dois motivos. É um telefone muito bonito, a madeira é perfeita, o design dele, o cobre, penso que isto é cobre, em que está feito. O telefone é muito bonito enquanto objeto decorativo, e é nesse pressuposto que ele está lá em casa. E ele trouxe por dois pressupostos, porque de facto, como eu referi há pouco, o telemóvel hoje em dia talvez é algo essencial. Faço muita parte do meu trabalho, que é muito móvel, eu faço porque também consigo ter um telemóvel a partir do qual consigo responder a e-mails, porque consigo telefonar, quer dizer, há uma parte muito operacional da minha vida que eu devo ao meu telemóvel, está tudo nas drives, quer dizer, aquilo é um mundo, é um pequeno aparelho que é um mundo. E, ao mesmo tempo, também é aquela coisa que nós, de vez em quando, queremos esquecer, que está em algum lado, e desligar. E, portanto, o telefone, quando surgiu, enquanto invenção, ele mudou as nossas vidas. Aproximou-nos, etc. Permite-nos estar mais perto uns dos outros, permanentemente em contacto. E, portanto, este objeto antigo, não será dos primeiros telefones, mas é uma coisa antiga, tem uma peça lindíssima. É muito bonito, tem essa simbologia. E depois,
tem outra ideia. Portanto, eu mudei recentemente de casa, não é? Fiz o chamado, como se costuma dizer, juntar os trapinhos, mas no caso não foi juntar os trapinhos, foram duas pessoas que juntaram imensa tralha que tinham em duas casas separadas e ainda num armazém antigo de família onde existiam objetos. E dentro desses objetos que pertenciam à família do meu namorado estava este telefone. E a forma como nós configuramos a casa, nós só compramos um sofá e um frigorífico, não compramos mais nada, nós tínhamos tudo. O que é assombroso, a quantidade de tralha que duas criaturas colecionam ao longo da vida. E então este telefone também veio. E então a forma como a casa está organizada, ela tem um conjunto de coisas e tem também os tais objetos antigos que cada um trouxe, que vieram de família. Portanto, ela simboliza também essa reunião de coisas, essa reunião de objetos e a forma como dentro de um espaço habita o novo, o velho, o contemporâneo, as memórias de cada um, etc., as coisas a construir. Portanto, o telefone também tem essa simbologia e é um símbolo de comunicação, porque hoje em dia as pessoas também se conhecem online, começam a comunicar, não escrevem cartas, não é? Por várias formas, e eu acho que o telefone tem, assim, além de que é um objeto super bonito, e que eu, quando o encontrei, quando o conheci, achei que definia esta fase em concreto e que definia a minha vida. Porque se eu tivesse a andar com um trambolho destes hoje para fazer o que faço, era complicado, nem sequer estou a ver onde é que é a aplicação do e-mail e etc. Mas é um objeto de contemplação, não é? Portanto, permitia ligar para a Dona Rosa e para a filha que estava no Brasil e era uma coisa difícil. Eu lembro-me da primeira, de quando a minha avó, que foi a primeira pessoa na aldeia a ter telefone, as pessoas iam ao café da minha avó, ligar para o telefone e faziam fila. Só para ver. E para ligarem para os filhos ao domingo, aquilo era uma confusão e eu estava... Portanto, o telefone faz parte um bocadinho... E quando os meus pais foram morar para o Porto, nós não tínhamos telefone, era um vizinho que tinha, e então um primo, que era vizinho, a minha avó ligava para o telefone e ele vinha a correr chamar-nos, olha... A tua mãe ligou para a minha mãe. E a minha mãe ia a correr na rua para chegar lá passados os 5 minutos que a minha avó dizia que voltava a ligar. E, portanto, isto tudo mudou. E, portanto, o telefone tem muito a ver com a... Eu mudei sempre muito de casa, com os meus pais também, etc. E traz muitas memórias. E então ele apareceu no meio deste juntar a tralha, porque juntar os trapinhos é pecado, juntar a tralha toda, e apareceu como um objeto que eu acho que simboliza tudo isso. E acho que é um objeto em termos de design, em termos de linha... muito bonito. Os nossos ouvintes vão ter de ver também o vídeo da Braga 27 para perceber melhor a peça ela descreveu bem até. Não sei se ele faz. Fazer um ASMR. Estão a ver? Isto é lindíssimo. Não toca, é pena. E depois a gente faz assim. Tem aqui um... Sim, tem uma campainha Pois, porque isto mesmo. depois estava ligado aqui ao sistema, não é? E toca. Este... Ainda conseguimos. Posto isto, Sebastião, o que é que trouxe para nós? E eu, olha, eu acho que já não vou poder mexer nele. Porque é um livro. Eu, sinceramente, eu peguei, 5 minutos depois de ter dito à Mariana que tinha escolhido este livro, já queria ter escolhido outro. E passados uns 10 minutos já escolheria outro. É sempre um problema escolher alguma coisa. Mas eu escolhi este livro, particularmente este livro, por ser o Charles Baudelaire, que foi uma personagem que era leitura obrigatória também na faculdade, e sempre tive uma admiração muito grande pela personagem. Até mais pela personagem do que pela obra, porque eu me conheço muito mal. Ele gostava de deambular também. Sim, ele gostava. Quando sempre viveu, quando Paris estava a se tornar a capital do mundo, não é? Do século XIX, com aquelas grandes avenidas, com aquele progresso todo, escorraçaram também a maior parte das pessoas que vivem, como fazem hoje em dia, não é? Escorraçaram as pessoas dali dos bairros do centro da cidade para bairros para os arredores, e isso tudo trouxe uma nova variedade de personagens da cidade, não é? Desde a desgraça total até outro tipo de coisas. E ele adorava explorar esse universo, não é? Essas coisas novas que iam surgindo, e também sempre do lado dos desfavorecidos e sempre dos lados dos que eram, no fundo, vítimas do
de progresso. Sabes? E ele sempre foi uma pessoa desencantada com essa ideia do progresso burguês, não é? Do século XIX. E gosto muito dele por causa disso. E, além disso, mete muitas nuvens também nos poemas. Sempre as nuvens As presentes. nuvens. Então, se puderes, então E agora, só vais sujar o teu livro. Talvez a Vais, Helena por pode exemplo, ajudar-te. logo no primeiro acaba com as nuvens. Dá-lhe, E Sebastião. agora para ler é uma desgraça. Mas posso tentar ler. Sim, Essa é a ideia. Chama-se o Estrangeiro. Eu poderia ter escolhido outro qualquer. Alguns nem gosto muito, outros gosto mais. Mas este gosto precisamente também por ter nuvens. De quem gostas mais, diz lá, homem enigmático. Do teu pai, da tua mãe, da tua irmã ou do teu irmão? Não tenho pai, nem mãe, nem irmã, nem irmão. Dos teus amigos, eis uma expressão cujo sentido até hoje ignorei. Da tua pátria, não sei a latitude em que está situada. Da beleza, a malaía de boa vontade, divina e imortal. Do oiro, odeio tanto como vós a Deus. Então que amas tu, singular estrangeiro? Amo as nuvens que passam, lá longe, as maravilhosas nuvens. Muito bem. Eu acho que toda a gente que olhar, que vir hoje uma nuvem, vai se lembrar de ti, Sebastião. Acho que Não sim. sei, Sem dúvida. E porque estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Sebastião, eu pedia-te para explicar um bocadinho então o que é que desenhaste. E para Não sei se mostrar já concluíste e para mostrar. ali para a frente, tens que, Vir para... se puderes virar, isso. Ora, descreve-nos um bocadinho o que fizeste então. É uma imagem de Mais para ali para a frente, se calhar, um Sebastião. girassol. Perfeito. Eu gosto muito de desenhar girassóis, por acaso. E depois eu vinha para aqui e vou pensar, vou desenhar assim uma coisa simples, uma mistura de livros infantis e de arte, ou de outra coisa qualquer, e fazer assim uma mistura. Como é que foi desenhar e estar a conversar connosco e a pensar sobre a cidade e sobre... Como é que foi esta experiência para ti? Eu sinto-me bem sempre a Criar desenhar. ao mesmo tempo que se conversa, ao mesmo tempo que... Sabes que eu, a maior parte das vezes, usava o desenho até como refúgio. Como sou assim muito tímido, aproveitava a onda para estar no café com os amigos e estava sempre... Quando era mais novo, estava sempre a desenhar, sempre a rabiscar. Por isso até estou um bocadinho habituado a falar e a desenhar. Se calhar para concluir, perguntava-vos só aos dois de uma forma muito breve, o que é que acham que, se Braga for capital europeia da cultura em 2027, o que é que acham que irá trazer de melhor? Lá está... Que lacunas é que vai preencher? Exatamente. O que é que irá trazer de mais arte? Há uma coisa que traz desde já e que é essencial, que é um pensamento estratégico que se está a criar e a promover e a fazer sobre uma cidade que quer ser capital europeia da cultura. Isso já é ganho. Sendo ou não, o caminho feito é já um caminho essencial e um caminho sobre o qual não podemos mesmo prescindir. Aquilo que vai trazer, de facto, é um financiamento extraordinário para criar programação, para trazer algumas coisas novas, para potenciar o existente, e aquilo que eu desejo é que seja feito e pensado por forma a deixar raízes na cidade. Eu já trabalhei numa capital europeia da cultura, dirigi uma das áreas de programação de Guimarães, e aquilo que se verifica é agora, 10 anos depois, que Guimarães foi a capital europeia da cultura, aquilo que se sente é que a cidade já tinha uma história, já tinha feito um caminho, e 10 anos depois é uma cidade de cultura, que criou coisas novas, que afirmou marcos que criou na altura. Ou seja, aquele tempo não foi um tempo perdido, foi um tempo ganho. Mas depois precisamos de esperar mais 10 anos. Portanto, isto tem que ser um caminho que se faz não para 27, mas para 37. Ou seja, tem que ser um ano que se faz para sistematizar o que está para trás, para trazer o novo e para pensar o futuro. Um processo contínuo. Um processo contínuo. E aquilo que eu espero que traga à cidade, sem dúvida, é afirmar a cidade, a região, como uma cidade de cultura, de dinâmica, de juventude, e como uma cidade onde qualquer um quer viver e quer estar, porque não há cidades sem pessoas que lá queiram viver. Sebastião, não sei se queres complementar Acrescentar, sim, de uma forma breve. alguma coisa. Pronto, só espero que Braga consiga, não é? Consiga, porque é sempre, muito mais assim numa cidade que é um bocado mais fraca nesse aspecto, que vai sempre ajudar, de certeza, a melhorar e a desenvolver, que é ótimo, sempre. Claro, olha, então
caríssimos, nós já estamos na reta final, temos mesmo que terminar esta primeira edição do Falar Fazendo. Foi um prazer, obrigada Helena, Sebastião, obrigada também ao Francisco, ao Salgado e ao João. Obrigada ao Teatro Circo, a RUM e a Braga 27. Agradecemos a todos. Obrigada a todos que nos acompanharam, então, e temos encontro marcado na primeira quinta-feira do mês, neste caso de julho. Desta vez vamos falar e desafiar artistas do mundo da música. Até lá!